Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre eficiência energética, um conceito fundamental para termos um país, um mundo mais sustentável. Para isso, convidámos duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que nos vão responder algumas das questões que todos temos para perceber como é que nos podemos tornar todos, governos, empresas, eu, vocês, bastante mais eficientes. Pequeninas coisas do dia-a-dia que nós vamos poder mudar. Por isso, temos já aqui connosco em estúdio os nossos convidados. Vamos a isto. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o João Faceira, da Gold Energy. Olá, João. Olá, muito Sofia. bem-vindo. E tenho também o Duarte Betancourt, da Olá, EDP Sofia. Solar. Muito obrigado pelo convite. EDP Solar. EDP. EDP. Então, eu tenho aqui uma nota e vou começar aqui por, se me permitem ler esta nota para dizer tudo direitinho, até porque é aqui um tema que tem particularidades, então para nós fazermos isto tudo direitinho, para quem nos está a ouvir ficar esclarecido, eu própria vou tirar aqui imensas notas neste episódio. Começar por aqui. Na minha nota tenho que promover a eficiência, estamos a falar sobre a eficiência energética, é uma estratégia fundamental para construir um futuro mais sustentável, resiliente, gosto disto, e económico. Governos, empresas e indivíduos vão desempenhar aqui um papel importante quando, e isto já não é um se, é quando adotarmos práticas e tecnologias mais eficientes. E com isto leva-me à primeira questão que tenho para vos colocar aos dois. Não, está previsto que a Europa se torne o primeiro continente neutro em carbono até 2050. Estamos no bom caminho? Está a ser construído desta forma? Estamos otimistas? Eu acho que sim, claramente otimistas. Vamos ver. Primeiro, cabe reforçar que o objetivo, mais do que europeu, é global. No caso, em particular, do setor energético, nós aqui de alguma forma também representamos, somos especialmente responsáveis neste processo, até pela indústria onde estamos e pela responsabilidade até das emissões que o setor da energia tem para o mundo. E, portanto, hoje acho que vivemos com um sentido de urgência que, com franqueza, acho que não tínhamos antes, ou seja, sempre já há alguns anos que temos estas metas bastante ambiciosas e muito claras. Acho que hoje, até por um contexto até geopolítico dos últimos tempos, há um sentido de urgência e hoje vemos muito nos discursos dos responsáveis políticos, nomeadamente falar em independência energética, na exposição ou no risco de exposição à importação de gás de determinados países e, portanto, acho que isto tem dado o empurrão que faltava para levarmos a sério estas metas e com o compromisso de alcançar a tal neutralidade. Se calhar um Exatamente. Uhum. E acho que hoje é muito claro o que é que temos que fazer e eu destacaria duas coisas. Em primeiro lugar, o aumento da penetração da produção de energia renovável no total da energia que é produzida e, por outro lado, entendermos que a eletrificação da nossa economia é absolutamente decisiva, isto é, substituir o gás e o petróleo por eletricidade, idealmente verde. A União Europeia em particular, e para responder ao tema se lá chegaremos em termos de União Europeia, tem feito muita coisa sobre esta matéria, tem legislado muito, criado programas e condições e metas a que obriga os Estados-membros a alcançar estas metas. Se calhar destacaria aqui dois, nomeadamente o Fit for 55, isto é, que obriga os Estados-membros a reduzir 55% das emissões até 2030, e o REPowerEU, que na verdade obriga também a que em 2030 a produção de energia renovável represente 45% do total da produção de cada país. Para que isto aconteça, acho que há aqui três aspectos absolutamente decisivos, porque não adianta termos metas extraordinárias e bastante ambiciosas se depois não tivermos, em primeiro lugar, foco na execução. E, portanto, não se compadece com estas metas, com esta ambição, períodos de licenciamento sem fim, processos pesados administrativamente e burocráticos que não se compadecem com quem quer fazer acontecer. Depois há o tema da regulação, ou seja, haver uma estabilidade regulatória, porque estamos a falar de investimentos muito relevantes e a longo prazo. Para termos uma noção, em Portugal, para atingir a neutralidade carbónica, estimamos que seja necessário qualquer coisa como 500 mil milhões de euros. Ou seja, um valor que assusta, é quase imperceptível à escala da nossa realidade. Sim. E sem a confiança que a regulação será estável durante este período, é impossível garantir esse investimento ou o apetite para esse investimento. E o último ponto seria uma política industrial resiliente, ou seja, uma cadeia de fornecimento disponível, acessível, matérias-primas a preços competitivos para que se consiga executar aqui este plano. Se nós pensarmos, e a Europa aqui anda a várias velocidades, depois quando se a Europa vai, se a União Europeia lá chegará, é difícil. Portanto, temos casos muito interessantes, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, que estão muito à frente. Se calhar depois Hungria, Irlanda, Bélgica, claramente mais atrás, mas nós somos normalmente muito críticos em relação ao nosso país, e muitas vezes com razão. Portugal, e os dados da REN, que saíram nos últimos dias sobre o consumo de energia do ano 2023, mais de 60%
foi de origem renovável. Ou seja, estamos... Em dezembro foi 73%. E tivemos inclusive 6 dias consecutivos alimentados a energia renovável, ou seja, estamos claramente acima da média e no bom caminho. Agora, e o João acho que concordará comigo, que não se pense que só os Estados, ou os governos, as organizações governamentais são os únicos responsáveis por esta mudança. A iniciativa privada é absolutamente decisiva. E para concluir, nós ainda há pouco tempo o CEO da EDP, o Miguel Stilwell, esteve na ONU, aliás, a única empresa privada convidada a falar sobre a transição energética, pela credibilidade do plano da EDP, pela ambição que temos. Mais uma vez comunicou e partilhou também com o mercado. Vamos investir 26 mil milhões de euros nos próximos 2 anos só na transição energética. Vamos descomissionar o carvão até 2025, ser 100% verde em 2030 e alcançar a neutralidade carbónica em 2040. E esta entreajuda entre países membros da Europa fará-nos muito mais concisos e com este objetivo em comum. E o papel das comercializadoras, Gold Energy e EDP, será crucial neste papel. Um trabalho conjunto. Sim, é possível falarmos aqui de um... Não podemos falar se calhar em separado, se calhar todos em conjunto faremos um trabalho que nos leve a esta neutralidade carbónica, se calhar não 2050, mas possivelmente um bocadinho antes até. Tanto que este 2050 é juridicamente vinculativo, ou seja, não há volta a dar uma estrada sem retorno e todos temos que caminhar para essa neutralidade. Até porque os clientes, os consumidores também exigem isso das empresas, ou seja, o ser verde, o ser sustentável é já um imperativo civilizacional, mas também é de negócio, não é? Porque falávamos aqui há pouco em relação que não são só os governos que devem, que têm, ou que vão tomar aqui iniciativas, não são os únicos que vão contribuir. O que é que cada um de nós, enquanto os cidadãos, não é? As pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, o que é que nós podemos fazer também para sermos mais eficientes? Eu tenho esta curiosidade porque, no meu caso, na minha casa, temos um consumo, creio eu, normal. Acredito que muito aqui em relação a quem nos está a ouvir é muito linear e pergunto muitas vezes o que é que nós podemos fazer para não só reduzir em termos de custos, não é? Porque alguma coisa podemos melhorar e às vezes são pequeninas coisas que vocês, especialistas nesta matéria e que estudam e que sabem, o que é que nós podemos ter como sugestões práticas para o dia-a-dia para também podermos ser nós a contribuir? Aqui a Gold Energy tem um papel muito ativo na parte da consciencialização dos seus clientes e da população em geral, da população portuguesa. Depois podemos pegar em pequenos atos e em atos maiores, aqueles que precisam de investimento. Em termos de investimento, podemos promover sempre a parte da instalação de painéis fotovoltaicos, a parte da instalação de termostatos para a regulação de temperaturas das nossas casas, que influenciam também a parte do consumo. Por exemplo, a parte de substituição de lâmpadas convencionais por LEDs, que fazem uma diferença enorme em termos de consumo. E depois podemos também dar dicas de pequenas ações, sejam, por exemplo, aparelhos que nós deixamos em stand-by, que podem ser desligados e existe efetivamente uma poupança. Existe mesmo? Existe uma poupança. Desligar a televisão. Sim, até podemos falar em 10%, que é o valor que está mais ou menos em estudos, que se desligarmos os aparelhos e nos deixarmos em stand-by, podemos reduzir até 10% do consumo desses aparelhos. Que parece que não, mas 10% é. No final da fatura. Exatamente. É um valor enorme. Fica aqui uma dica, pessoas. Sim, desligar tudo. Também a parte, por exemplo, das lavagens económicas, que podem reduzir, por exemplo, até 40% do consumo desses equipamentos. A substituição, como tínhamos dito, das lâmpadas por LEDs podem ter uma diminuição de consumo até 60% na iluminação das nossas casas, que é um valor brutal. E outras dicas que podíamos estar aqui o dia todo a falar. Mas precisamos, porque há a questão das lâmpadas fez-se luz. Porque já tinha ouvido até com outro convidado essa. Mas quando olhamos mesmo para as percentagens de poupança, são valores essa enormes. Consciência é que se calhar não temos. Aqui se calhar eu reforçaria o tema solar. O solar é absolutamente, e nós na EDP confirmamos muito, queremos garantir que o cliente é absolutamente central neste tema da transição energética, como estávamos a falar há pouco. Porque o solar e as instalações fotovoltaicas, o crescimento que nós prevemos para os próximos anos, cerca de metade será via solar, que nós chamamos de descentralizado, isto é, os painéis solares nas casas e nas empresas. E na verdade isto apresenta poupanças na ordem dos
30%. Se utilizarmos as baterias, e fala-se ainda, infelizmente, muito pouco das baterias e a importância que as baterias têm para a maior eficiência do consumo, poderemos ter poupanças na ordem dos 70%. E, portanto, esta democratização do solar é absolutamente decisiva. E não se pense que o solar é só para empresas com grandes áreas para instalar painéis ou moradias fantásticas. A EDP apresenta soluções para apartamentos, inclusive, portanto, na mesma lógica modular e escalável, painéis um bocadinho mais pequenos, mas onde a poupança pode ir até aos 20%, com baterias associadas até aos 50% do consumo da rede, que é muito relevante. Ainda também dentro do solar há uma dimensão dos bairros solar EDP, que são a criação de comunidades, onde, por exemplo, se calhar a forma mais prática de explicar é um condomínio que cede o seu espaço à EDP, onde a EDP faz a instalação, ou seja, sem qualquer investimento, o condomínio cede o seu espaço, a EDP faz a instalação e automaticamente há uma redução na fatura do condomínio à volta dos 50%. Que ainda tem outra vantagem, também sem qualquer investimento, os vizinhos dos condóminos ou da zona podem associar-se a esse bairro, tendo reduções também na ordem dos 30% a 40% da sua fatura, sem qualquer investimento. Estes são processos que também querem-se algum licenciamento que não é tão ágil como a EDP gostaria, mas ainda assim já temos alguns casos de sucesso e temos muitos em pipeline que gostaríamos de implementar rapidamente. Outro ângulo muito relevante também é a eletrificação das nossas casas. E aqui há 3 aspectos fundamentais. O primeiro tem a ver com a sustentabilidade. Portugal não produz gás e, portanto, tem de importar, há todo o processo de transporte e que pode ser substituído por eletricidade, idealmente verde. Em segundo aspecto, a eficiência. Portanto, nós hoje decidimos ter presente que à volta de 70% das casas portuguesas aquece água através de esquentadores a gás. Ora, fazer uma transição para a eletricidade, neste caso para uma bomba de calor, por exemplo, podemos estar a falar em poupanças à volta dos 300 euros por ano. Que é relevante. Por exemplo, o próprio fogão, a forma como cozinhamos, ou seja, tipicamente é a gás, a maioria das casas ainda assim funciona. Uma troca para placa de indução também terá poupança a gás canalizado na ordem dos 70 euros por ano, no caso da gás de botija pode ir até aos 100 euros. E ainda há o tema da segurança, sem querer ser alarmista nem fatalista, há o tema de fugas de gás, o risco de explosão, inalação de monóxido de carbono, que é também relevante. Enfim, depois também já comentámos aqui algumas outras soluções, o ar-condicionado para aquecer as casas ou arrefecer, em detrimento de soluções mais antigas e que ainda estão muito proliferadas na casa das famílias portuguesas, mas eu recomendava e convidava os nossos ouvintes que sejam clientes ou não da EDP, irem ao site edp.pt, a área Casa Eficiente, onde têm acesso em 3 eixos de poupança, conforto e sustentabilidade, dezenas e dezenas de dicas, coisas muito práticas, muitas delas sem qualquer investimento, meramente comportamentais, que podem ser absolutamente decisivas na tal eficiência, na tal poupança que estávamos a comentar. Vou pegar aqui. E todas estas pequenas ações comportamentais levam um bem global, um bem grande, que é esta poupança energética que todos necessitamos. Pois, e tudo junto. Quer a EDP, quer a Gold Energy tem nos vossos sites, portanto... Sim, nós inclusive temos um blog que tem bastantes dicas de poupança para a eficiência energética. Portanto, não falta informação. Não, sem dúvida que não. Pessoas que nos estão a ouvir, aproveitando, não é, que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, já aproveitem para subscrever o canal, já aqui estão, partilhar este conteúdo com as vossas empresas, porque é importante, com os vossos amigos e aproveitarem para espreitar depois do episódio, claro, a página da EDP, a página da Gold Energy, porque há pequeninas coisas, como vimos aqui, eu já tomei notas de algumas para pôr em prática hoje, que nós podemos fazer também para nos tornarmos mais eficientes. Já aproveitem, subscrevam o canal, ativem notificações, deixem comentários, perguntas e este ano podem também seguir-nos no TikTok, porque temos esta novidade. Vou voltar só aqui, porque fiquei aqui com uma curiosidade minha. A questão do bairro solar, por exemplo, imagina o meu prédio, o prédio onde eu vivo, uma casa antiga, na Avenida de Roma, como é que nos podíamos candidatar? Isso é relativamente fácil, ou seja, através do site edp.pt ou ligando para a EDP, seguiram todos os passos, é um processo relativamente fácil. Aliás, eu acabei de mudar e felizmente o meu condomínio já estava com esse processo em curso e rapidamente vamos ter essa solução solar, outra vez, sem qualquer investimento nem por parte do condomínio, nem por parte dos condóminos e passam a ser um produtor solar. Interessante, porque cá está, mais uma coisa que eu não sabia e acredito que há muita gente que nos está a ouvir que também não sabia. Vocês já falaram aqui um bocadinho de quantificar a relação custo-benefício e a poupança e tudo mais. Neste momento, quais são os principais apoios que existem para implementar esta eficiência energética
Onde é que podemos ir? Sim. O que é que nos podem partilhar? O que é que Em podem dizer? 2023 houve, diria, 2 programas relevantes e uma medida, ou seja, em termos de programas tivemos os edifícios mais sustentáveis, no fundo havia uma comparticipação do Estado até 85% do investimento, muito focado na reabilitação, na eficiência energética, e depois tínhamos o Vale de Eficiência, aí muito mais focado na pobreza energética e nas famílias economicamente vulneráveis, o Vale de Eficiência, que era um apoio direto a estas famílias. Mas enfim, estes programas são fundamentais e absolutamente decisivos. Importa também que sejam constantes e claros quando é que acontecem. E já agora são ainda muito burocráticos, pouco ágeis, e que às vezes dificulta o acesso das pessoas e também complica em alguns momentos, porque alguns deles é necessário um investimento inicial, um investimento à cabeça, que afasta algumas famílias que estão disponíveis para fazer as alterações que devem ser feitas, simplesmente não têm a disponibilidade, e aí também é um handicap, se quisermos, é essa adoção. E por outro feito, a alteração do IVA, no caso de investimentos solar, de 23% para 6%, que felizmente consta do Orçamento de Estado para 2024 e que, portanto, manter-se de certa forma um apoio, uma facilidade para quem quer investir em soluções de solar. Depois ainda existem outros fundos que é mais direcionados para nós, para as distribuidoras, para as comercializadoras. Por exemplo, a Gold Energy aderiu a um fundo que agora estamos a oferecer termostatos a clientes. E não só clientes também, quem queira ter esses termostatos, e foi através de um desses fundos que existem, e isso vai levar a eficiência energética, obviamente, nessas habitações. Muito bem. São boas notícias. Há muitas boas notícias. Super contente. Para perceber aqui um bocadinho melhor, eu tenho aqui 2 questões que acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, pessoas, atenção a esta pergunta e sobretudo às respostas aqui dos nossos queridos convidados, vencedores, marcas vencedoras, não posso esquecer aqui desta alegria, não é? Se rirmos, levarmos um prémio 5 estrelas, já vamos falar aqui um bocadinho sobre o prémio e o que representa para vocês. Na classificação de desempenho energético, estou a dizer bem, estou aqui a olhar para as minhas notas para dizer isto tudo corretamente. Vemos aqueles símbolos todos, mas eu acho que nem todos sabemos o que é que querem dizer. Quais é que são estes símbolos? João, podemos começar aqui? Sim, sim. E o que é que eles querem dizer? Como é que nós podemos esclarecer as pessoas? Classificações. Exatamente. Estas classificações existem para 2 temas, para os equipamentos e para os edifícios. Em termos de equipamentos, existem aqui 2 nomenclaturas que coabitam neste momento no mercado. Umas que são antes de março de 2021, que ainda tinham o símbolo A com 3+, A+++. Exato. O que é que isso significa? Significa que é um aparelho eficiente a nível energético, que tem poupança a nível energético para desempenhar uma determinada função, usa menos energia. Mais. Exatamente. E esse aí vai até à letra, salvo erro, D. Okay. Depois de março de 2021, essa nomenclatura passou apenas a ser por letras, em que a de A é G, em que A é o equipamento eficiente, bastante eficiente, exatamente, a nível energético, e o D é o que não é tão eficiente. Exatamente. Okay. Essas nomenclaturas também existem para edifícios, certo. Em que o que é um edifício o edifício melhor em termos energéticos é o A+, e essa nomenclatura vai até à letra F. Ou seja, existem aqui formas de distinguirmos tanto aparelhos como edifícios a nível de eficiência energética. Eu pensasse no meu prédio, né? Estou aqui a fazer a ligação, no meu prédio não faço a mínima ideia, mas é curioso. No caso dos edifícios, para perceber aqui melhor, isto há de ter, com certeza, tem um certificado energético, até porque já li aqui nas minhas notas, e estava precisamente a fazer aqui a ligação em relação ao meu prédio e não só, à empresa. Existem multas, as coimas, para quem não estiver de acordo e publicitar aqui uma venda ou um arrendamento de uma casa que não tenha não só esta classificação como a respectiva classe económica, diz assim, estou a dizer bem? Energética. Sim, existem. Para clientes particulares variam entre os 250 e os 4.000 euros de multa. No caso das empresas pode ir até 25 mil euros. Vamos ver, esta informação é especialmente relevante na hora de um consumidor, quando vai alugar ou comprar uma casa, saber ao que vai, naquilo que é o conforto térmico, poder inclusive estimar aquilo que serão os seus consumos ou a necessidade de investimento para garantir esse tal conforto térmico. E no fundo é isso, é uma ferramenta de apoio à decisão do consumidor, certo. E de alguma forma é um incentivo também aos construtores, aos senhorios, em procurarem garantir materiais de qualidade, o tal conforto na hora de vender ou alugar as suas casas, porque deve ser depois também diferenciador, em que essa classe vai entre do A+, ao F, temos ali toda uma variedade
de opções que, no fundo, ajuda os clientes depois a tomar a melhor decisão. E importa se calhar referir, Portugal é o 5º pior país da União Europeia em termos de conforto térmico. E nestes dias especialmente frios em que vivemos, isso é muito notório. Mas ainda hoje, antes de vir para cá, a RTP partilhava um estudo onde cerca de 11%, só 11% das pessoas é considerava que tinham um conforto térmico adequado, o que é assustador em 2024, isso ainda ser uma realidade. E, portanto, e nesse sentido, é mais uma forma dos consumidores tomarem as melhores decisões para as suas vidas. Sim, 11% é muito assustador mesmo em 2024 e, portanto, eu gostei da parte inicial em que falámos aqui do otimismo e estamos aqui a balizar um bocadinho o otimismo com a realidade, não é? Portanto, há um longo caminho ainda aqui a construir, neste sentido, não é? De se tornar desta eficiência energética, no fundo. O bom é que, tendo um objetivo e temos o caminho, agora é percorrê-lo, com mais ou menos apoios governamentais, com as empresas a apresentarem estas soluções, mas acho que passa muito também pela educação dos consumidores. Falámos há pouco sobre isso, ainda há muita desinformação e acho que aqui as empresas, a EDP, Gold Energy e outras, também têm esta responsabilidade na forma como comunicam aquilo que são os seus produtos, os seus serviços, as suas dicas, e de facto ainda existe alguma desinformação, não é? Então nós na EDP temos procurado, nas soluções que temos, de forma responsável, comunicar aquilo que são as poupanças esperadas para garantir que a expectativa do cliente ao adquirir, seja painéis solares, novos eletrodomésticos, etc., tenha a percepção daquilo que será a sua poupança e que efetivamente ela se confirme. Não há pior se nós, empresas, nos mais variados setores, comunicarmos coisas que depois não se verificam na prática e se dissemina pelos consumidores. E, portanto, temos tido a preocupação, por exemplo, no caso do solar, o exemplo mais evidente, onde temos uma app solar, onde constantemente damos informação para o cliente monitorizar a produção, os seus consumos, onde é que está a gastar mais, algumas dicas, comportamentos desviantes, porque o nosso comportamento também tem que se adequar, ou seja, se eu tenho uma solução, por exemplo, de solar, se eu continuar a consumir sobretudo à noite, eu não vou ter a poupança que tinha. Portanto, há aqui um tema de educação, de alteração ao comportamento, que é fundamental as empresas irmos, e programas como este, irem ajudando os clientes a tomar estas melhores decisões e alterações ao comportamento. E fazendo as suas elucidar escolhas, não é? Muitas vezes também para que existem estes fundos, que existem estes apoios e de certo modo também ajudá-los a concorrer e a estar sempre atentos a que podem eficientemente ter uma casa mais eficiente em termos energéticos. E em pequeninas coisas como partilhar. Eu acredito que vai ser daqui, ou sai daqui um episódio já com muita informação para quem nos está a ver e ouvir. E eu já estou aqui a pensar na questão do certificado, onde é que eu vou ver qual é o certificado e os aparelhos. Este certificado também é bastante importante muitas vezes para investimentos que podemos ter nas nossas habitações. É obrigatório termos este certificado energético. Para muitos apoios que possam vir. Portanto, pessoas, é procurar, há aqui muita informação. E eu acredito, o Eduardo estava a falar da questão da literacia, da informação, acredito muito no papel decisivo e imprescindível que as empresas têm em comunicar não só a informação do ponto de vista genérico, mas estas pequenas dicas, como disseram, e portanto na página de cada uma das vossas organizações isso existe, mas também existe aqui, deve existir aqui também, e faço aqui a minha culpa, o interesse das pessoas em saber o que é que existe, não é? Portanto, é um bocadinho parte a parte, porque há comunicação, mas depois também as pessoas não vão à procura, também é um bocadinho o trabalho de casa, não é? Muitas vezes as pessoas só dão conta mesmo no final do mês que efetivamente tiveram esta poupança. Pronto. Mas para isso passaram pelo processo de ter investimento ou mesmo não ter investimento e fazer essas pequenas ações que no todo são enormes. São enormes e fazem uma diferença enorme. Eu já levo daqui muita informação. O facto de, e mesmo para terminar que estamos aqui a concluir o nosso tempo, o facto de quer a EDP, quer a Gold Energy receber aqui o prémio 5 estrelas, ser a marca vencedora, traz-vos aqui, de certeza absoluta, um orgulho para todos, para a empresa, e também uma responsabilidade. Sentem aqui, de que forma é que vocês sentem este reconhecimento? Sim, a EDP e os prémios 5 estrelas já têm uma relação muito antiga e felizmente temos vindo ano após ano a ver reconhecidos muitos dos nossos serviços, da energia, ao serviço de assistência técnica, os packs Living EDP, quando o serviço funciona. Portanto, temos aqui, são sempre uma altura do ano de muita emoção e trabalhamos muito para nos manter nesse nível, porque o cliente é absolutamente decisivo e no dia em que nós não formos capazes de entregar um serviço de excelência que habituamos e prometemos aos clientes, não vamos conseguir manter essa boa reputação e, portanto, sim, esperemos que para o ano
cá estar outra vez a receber os nossos prémios, que são muito merecidos. É o trabalho de muita gente, absolutamente centrada no cliente, nas suas necessidades e numa proposta de valor séria, e queremos continuar a acompanhar o cliente em toda a sua jornada neste caminho até à tal neutralidade carbónica em 2050, que parece muito longe, mas vai chegar rápido. Exatamente, e portanto o caminho está a ser construído. Sem dúvida. Da nossa parte, foi um orgulho recebermos mais uma vez este prémio, e ainda por cima na parte de energia 100% verde. A nossa eletricidade é 100% verde, inclusive, por acaso estive a consultar esses dados, foi cerca de 83% da nossa energia foi produzida em Portugal. Ou seja, apostamos também no nosso país, apostamos nas nossas centrais, seja hídricas, eólicas ou solares. Isso é ótimo, e na Gold Energy foi um orgulho recebermos novamente um prémio deste. Estamos todos felizes. Que bom. Fico feliz também, dou-vos os parabéns, obrigada pelo vosso contributo, obrigada pelo vosso tempo aqui connosco, por tudo o que acrescentaram. Mais uma vez, parabéns a todos os que fazem este trabalho tão importante. Quanto a nós, pessoas, espero que tenham tomado muitas notas, porque é muito importante podermos reduzir aqui os nossos consumos e sermos mais eficientes energeticamente. Eu já levo daqui muita informação para partilhar lá em casa. Voltamos na próxima semana com um novo episódio, e aproveitem que já aqui estão, subscrevam, se ainda não subscreverem, ativem notificações para receberem tudo em primeira mão, temos conteúdos espetaculares, e deixem os vossos likes, pessoas. Estão aqui, um coração. Nós merecemos. Comentários, sugestões, tudo bem-vindo. Sigam redes sociais, e este ano estamos também no TikTok. Um beijinho. Até à próxima semana. Obrigada.